Olá, vendedores, tudo bem? Vamos para a aula 3 do guia de venda para você vender mais, faturar ainda mais. Nessa aula a gente vai falar de comunicação, negociação, objeção, recorrência e congruência, tá? Tudo isso vai fazer a parte meio que da negociação e depois a gente vai direto para o fechamento, que vai ter bastante gatilhos para você implementar aí no seu dia a dia. Antes de tudo, já deixa o seu like, começa a seguir o canal e também me acompanhe lá no Instagram, que é @ana.bittencourtv. Durante a nossa aula, eu vou deixando os prints do mapa mental para você conseguir acompanhar depois, conseguir relembrar. E lembre-se que o conteúdo mais importante é aquele que a gente põe em prática. Então, aprendeu, executa. A primeira parte dessa aula, a gente vai falar sobre comunicação. Não só sobre a nossa comunicação, mas como a do cliente. O que acontece? Quando a gente está falando, normalmente a gente gesticula ou a gente tem alguns comportamentos, né, do corpo físico que eles vão transmitir alguma coisa para nós ou para o cliente. Então, por exemplo, poxa, se eu estou atendendo o cliente assim, cara fechada, indica alguma coisa. Se eu estou sorrindo, indica uma amizade. Se eu estou com o braço cruzado, poxa, significa que eu não estou tão receptiva para a ideia que você está me passando. E tem várias outras linguagens verbais que é bom a gente saber, pois elas nos indicam alguma coisa. Normalmente, sempre faz sentido, tá? A gente não precisa levar como 100% verdade, mas assim, 98% indica porque são comportamentos que a gente já está enraizado na gente, então fazemos de forma automática. Claro, se você for alguém que estuda comportamento e aí acaba jogando gatilhos, mas não é o nosso caso, tá? Então, eu vou deixar também aqui algumas partes, como o que significa olho no olho, que é sinal de atenção, sobrancelha arqueada. Normalmente é um susto ou quando a gente vê algo pela primeira vez, né? Tipo, abriu uma caixa, você faz assim, ou então quando o vendedor já está sendo preço, que eu observo muito, tem alguns clientes que ficam recuados, né? E aí passa o preço e a pessoa faz assim. Gente, significa que a pessoa ficou assustada, ou seja, ela não estava esperando um preço daquele tamanho. Quando a pessoa está mais inclinada para você, tem muito, às vezes no balcão, né? Quando a venda é por balcão, a pessoa pode estar inclinada e fazendo assim para você. Ela está prestando atenção, ela está querendo ver o que você está passando. E também numa hora da venda, o posicionamento, além de inclinado, o pé na sua direção significa que ela quer estar ali, que ela quer ouvir o que você está falando. Agora, quando a pessoa está inclinada assim, braço cruzado, corpo em direção à porta, significa que ela não tá gostando. Na verdade, ela quer sair dali. E a mesma coisa numa conversa em pé, né? Se a pessoa tá virada para você, coisa do tipo, ela tá ali focada, centrada em você. Se ela tá virada para a porta, normalmente, gente, vamos lá, não é via de regra, mas normalmente a gente faz essa leitura para conseguir identificar o que a pessoa está tratando, né? E aí, quando a perna, né, no caso o pé, tá virado assim em direção à porta, o corpo mais fechado, alguns comportamentos, junções de comportamentos, indicam que ela não tá gostando do que está sendo dito ou que ela não quer estar ali também, tá? Então, primeira parte, que é a comunicação, a gente tem que dominar tanto o que a gente fala, quanto o que o cliente está mostrando pra gente de uma forma não verbal. Aqui tem o tópico antes de negociar. Antes de negociar, crie desejo, crie valor, que é o que a gente falou na aula passada. Se você não viu, volta que a aula 2 fala muito sobre como criar desejo, o que é querer, precisar e desejar, o que é benefício, o que é a reguinha, né, do produto ser plástico e do produto mudar a vida, tá? Então, isso daí são coisas que precisam, via de regra, precisam ser ditas antes de passar o preço. Então, se você não falar nenhuma qualidade, não gerar nenhum valor e passar o preço, não importa o preço que seja, aquilo vai ser caro para o seu cliente. Então, ai, Ana, minha venda é muito rápida, eu não tenho tempo, ou o cliente não está deixando eu falar. Fala uma coisa que seja, uma coisa rápida e aí passa o preço. Mas de preferência, tente criar o desejo no seu cliente, tá? Vamos agora para as objeções. Muita gente acha que objeção é ruim. Eu queria desmistificar isso, porque objeção, na verdade, é muito bom. Significa que seu cliente, ele está interessado. Por quê? Clientes que não estão interessados, eles simplesmente falam obrigado e se levantam e vão embora. Ou então somem do WhatsApp. Clientes interessados, eles
podem te dar alguns empecilhos que realmente podem ser verdadeiros, ou, na maioria das vezes, os primeiros não são tão verdadeiros assim. Mas eles têm interesse no seu produto e só está faltando alguma coisa, tá? Alguma dúvida, algo ainda não encaixou 100% para que ele feche com você. Então, as objeções, elas são boas, tá? Pois indica o interesse do seu cliente. E aí a gente tem que fazer a solução. A gente tem que pensar que a objeção não é a gente contra o cliente. Não é você contra o cliente. É você e o cliente juntos contra essa objeção. Então, vocês dois vão trabalhar junto para contornar esse problema que está causando que ele não conclua a venda. Então, por exemplo, às vezes o problema aparece como data de vencimento do cartão de crédito. A gente pode contornar isso e depois aparecer uma outra objeção. Pode acontecer? Pode, porque as primeiras objeções, às vezes, elas podem ser falsas, tá? E, o cliente é mentiroso? Não, gente, mas é algo que, infelizmente, no brasileiro é muito comum acontecer. A gente dá desculpa ao invés de falar não. A gente não gosta de falar não. E isso de não falar não também é uma coisa que a gente precisa aprender a usar ao nosso favor. E aí, como o cliente pode trazer as primeiras objeções falsas, o que eu falo para quebrar isso é isolar a objeção. Ou seja, você vai fazer uma pergunta: olha, dona Ana, além do cartão de crédito não tá na data de vencimento que você esperava, tem alguma outra coisa que te impediria de fechar comigo hoje? Pode ser sincero, fica à vontade, pode falar que a gente vai tentar resolver, ou então eu vou te dar um prazo aqui. Mas me fala, além disso, tem alguma outra coisa que te impediria? E aí, se o cliente falar não, é ótimo, porque ele não vai querer ser incoerente com o que ele falou. Agora, se ele falar sim, melhor ainda, porque você vai conseguir solucionar de uma vez. Porque senão fica aquele debate da bola. Então é como se você ficasse debatendo, 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 nunca para. Quando você faz isso de isolar, você pega a bola e segura. E aí ela vai parar de você precisar ficar debatendo e gastando energia. Você pega, segura a bola, segurou a objeção, isolou a objeção. Entendeu? Isso daí é o pulo do gato, que eu realmente gosto muito de usar. E aí eu não fico tão cansada na hora de negociar uma venda. Ai, Ana, pra que negociar tanta venda? A gente quer vender, né? A gente quer fechar. E quanto antes a gente fechar, melhor. Porque aí a gente não precisa fazer aquele esquema de follow-up, não esquece de, às vezes, acompanhar tão bem o cliente e nem deixar a gente solto, porque às vezes quando a gente pensa muito, às vezes a gente desiste. E nossa, ele desistiu porque ele não queria. Não, ele desistiu porque passou muito tempo. Às vezes aquele produto realmente seria muito bom para ele, só que por, por algum intermédio ele vai deixar para depois. Então a nossa preferência é que o cliente feche quanto antes. Próximo, vamos lá. Próximo vai ser recorrência. Essa recorrência ela tem a ver com as nossas objeções, que é o quê? Normalmente na sua venda de produto ou serviço, sempre tem objeções que se repetem. Por exemplo, a objeção que sempre se repete na onde eu trabalho é: vou falar com o marido, ou então tá muito caro, ou então eu preciso fazer vários orçamentos. E eu já tenho respostas praticamente prontas, que eu só adapto com a vida do cliente, e aí eu já vou conseguir resolver essa objeção de uma forma muito mais rápida e mais tranquila, eu não fico tão ansiosa. Por quê? Quando você tem essa questão de recorrência, você já sabe o que pode dar errado e aí você já tem a solução. Quando você não está preparado, você fica ansioso, você fica com medo do cliente falar não, porque no começo, né, quando a gente tá no começo das vendas, eu lembro que eu sentava com o cliente e ele falava: meu Deus, se ele falar não, e não sei o que, se ele falar isso, se ele falar isso, se ele falar aquilo. E aí eu tava lá apresentando o produto e já pensando se ele fosse me falar não. E aí o que eu aprendi com isso? Tá, mas se ele falar não pra mim, pra esse produto, eu tenho um outro produto. Se ele falar não pra agora, eu tenho tempo pra depois. Então, tudo que ele ia me falando de não, eu já ia tendo uma solução. E, lógico, no começo a gente tem essa ansiedade, né? Tem esse medo, mas depois que a gente vai treinando, praticando, as coisas vão melhorando, tá? Se você tá gostando, não esquece de deixar o seu like aqui e seguir o canal para você ter os outros vídeos que a gente vai postar por aqui. Vai ter muito conteúdo bom, conteúdo que vai te trazer muito mais faturamento, lucro. E não esquece de seguir o Instagram também, que eu vou deixar aqui embaixo, @ana.bittencourv. E ali vai ter também conteúdo de reels, posts, tá bom? E se você tem alguma dúvida sobre venda, deixa também no comentário que eu vou tentar sanar para você. O último é a congruência. Eu tinha falado que é importante, um pouquinho antes, que a gente saiba usar que o cliente não gosta de falar não.
Não só o cliente, como o brasileiro não gosta de falar não para as coisas. Tipo, se uma pessoa pergunta pra gente algo, posso usar sua toalha, por exemplo? Você vai falar, claro, sabe? Vai ser ruim a gente não falar não, a gente não gosta de ter que falar o não. E aí, nessa congruência, a gente vai fazer com que o cliente vive concordando com você durante todo o processo de venda. Então, a gente sempre vai procurar fazer perguntas que levem ao sim. Eu gosto da regra dos 3 sim. Então, fazer pelo menos 3 perguntas que façam com que o cliente concorde comigo. Então, por exemplo, de perguntas. Você está entendendo? Tô. Ah, você gostou desse ou desse? Gostei desse. Ah, você prefere assim, né? E aí, quanto mais sim essa pessoa for te falando, mais difícil é de falar um não. E aí a gente vai usando esse gatilho de quanto mais concordância, mais congruência, mais fácil é de você achar o sim final. Então, na hora do fechamento, é muito mais difícil uma pessoa falar não se ela já falou sim, vários sims durante o processo de venda. Então, quando eu falo para que tenha uma estrutura de venda para você conseguir usar tudo isso a seu favor. Porque se chega no fechamento, se você não fez nada disso, poxa, o fechamento vai ser sofrido. Agora, quando você faz todo esse processo, é muito mais simples, muito mais fácil. E tem gente que gosta de estudar muito negociação e fechamento. Eu já era uma vendedora muito ao contrário. Eu gostava de estudar leitura, né, comportamento humano, e gostava de aprimorar minha sondagem. E aí a venda ficava muito mais fácil para mim, porque eu já sabia sobre o cliente gerava uma conexão comigo, eu conseguia fazer espelhamento, e na hora do fechamento, às vezes eu nem era tão boa na época com gatilho, mas mesmo assim eu conseguia fechar mais do que qualquer outra pessoa na loja. E foi assim que fui batendo recordes, fui ficando em primeiro lugar, fui tendo comissões maiores. Eu tenho certeza que se você for utilizando cada passo que eu tô te passando aqui, você também vai fazer isso. Com certeza você vai ter comissões muito maiores do que a que você já tem hoje. Pelo visto, a gente terminou aqui. Foram 5 partes. Ó, prepara o print aqui que eu vou deixar. Já printa para você relembrar, colocar o conhecimento aí em dia, utilizar na sua semana. E lembre-se de deixar o like e utilizar esses conhecimentos. Me marca no Instagram também se você esteve aqui nessa aula, dá um printzinho, coloca lá. Se você fechou uma venda com algum processo meu, conta aqui no comentário, vai ser muito bom, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.